Caros telespectadores, as nossas melhores saudações. O convidado de hoje, desta especial entrevista, é desde 2017 o Presidente da República de Angola e desde fevereiro deste ano que, pro tempore, assume também a presidência da União Africana. Presidente João Lourenço, muito obrigado por nos receber aqui para esta entrevista em exclusivo. A primeira questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Presidente tem muito a ver com a sua versão. Recentemente o senhor recebeu em audiência o Presidente da UNITA. Nós gostaríamos de saber o que é que destaca deste encontro com o líder do principal partido da oposição. Bom, um chefe de Estado receber o líder da oposição é a coisa mais normal em qualquer democracia. A única coisa que, no caso concreto, é o facto de ter-se passado um tempo considerável sem que nos tivéssemos encontrado. Portanto, ele é membro do Conselho da República, portanto, sempre que há reuniões do Conselho da República participa, mas há um longo tempo que, por razões que eu desconheço, ele não pedia a audiência, talvez porque não julgasse necessário. Portanto, tão logo nós recebemos o seu pedido de audiência, prontamente concedemos essa mesma audiência, onde, como é óbvio, abordamos as questões que têm a ver com a situação política e económica do nosso país. O Sr. Presidente considera que estes encontros deveriam ser realizados com mais regularidade, com menor curto espaço de tempo? Bom, os encontros devem ser realizados sempre que os assuntos assim o justificarem, né? Portanto, eu estou sempre aberto, se tiver que fazer todos os meses, falo-ei, desde que haja matéria que justifique, portanto, haver essas audiências. Sr. Presidente, nas declarações que Adalberto Costa Júnior fez à comunicação social, ele falou da necessidade de um diálogo permanente e o principal objetivo, segundo ele, era desanuviar a tensão política. O que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente é, havendo o Parlamento, que é, no caso, o palco para consensos entre os atores políticos, o Sr. Presidente está a pensar num modelo de diálogo permanente entre o Governo e a UNITA? Bom, haver mais diálogo para desanuviar o ambiente de tensão, eu acho que é uma forma errada de se estar na política. Portanto, nós devemos nos esforçar, todos os atores políticos, no sentido de não contribuir para que exista tal tensão política. Portanto, que não hajam factos ou que, se os houver, que sejam o mínimo possível, factos que possam levar à existência da tal tensão política. Não é provocar a tensão e depois, como remédio, vir a correr ao Palácio, conversar com o Presidente da República e está tudo resolvido. E no dia seguinte voltar a provocar a tensão política. Sr. Presidente, vamos... Portanto, isto não é a solução. A solução é trabalharmos todos dentro da lei, dentro do respeito à Constituição e à lei, no sentido de que a tal tensão política seja afastada. Sr. Presidente, outra das grandes preocupações hoje da sociedade angolana tem muito a ver com o pacote legislativo eleitoral. O novo pacote eleitoral traz mudanças significativas, certamente, para as próximas eleições. Quais são as principais medidas que, do ponto de vista do Sr. Presidente, vão reforçar a confiança dos eleitores em relação às próximas eleições? As leis são muitas, não é apenas uma, portanto eu não vou focar em concreto em nenhuma delas, nem em nenhuma das matérias constantes das propostas. O que devo dizer apenas é que o trabalho do homem nunca é perfeito.
E por nunca ser perfeito, de eleição a eleição, vamos dando conta de que poderíamos fazer melhor. Poderíamos ter leis que compliquem menos, que criem menos suspeição sobre tudo isso. O grande objetivo é conseguir que exista menos suspeição, porque infelizmente nas nossas eleições no continente africano a suspeição persegue-nos. Portanto, os concorrentes admitem que, em princípio, se perdem as eleições é porque houve fraude. E o que nós pretendemos com estas leis é criar um quadro jurídico que afaste o máximo possível essa possibilidade de o concorrente que não ganhar as eleições possa, de alguma forma, pensar que terá havido fraude. Sr. Presidente, a oposição e algo... Sim, mas só um minuto, portanto, respondi apenas a parte da sua pergunta. Criar um quadro de diálogo permanente. Em democracia, os partidos políticos, em princípio, devem ser tratados por igual. A UNITA surge como a líder da oposição, mas o Parlamento angolano tem vários outros partidos, tanto que têm assento no Parlamento e que devem ser igualmente bem tratados. Portanto, nós estamos abertos a dialogar com todos eles e não apenas com um dos partidos políticos da oposição. Portanto, essa abertura tem que ser abrangente a todos e não criar uma espécie de diálogo a dois. Diálogo a dois não é bom para a democracia, na medida em que na nossa democracia, no nosso Parlamento, nós temos vários partidos, há o partido no poder e há um conjunto de outros partidos que igualmente contribuem para o enriquecimento da nossa democracia. Sr. Presidente, eu perguntava-lhe que alguns partidos e algumas vozes da oposição, e volto a falar do pacote legislativo, afirmam que as novas regras têm como objetivo favorecer o partido no poder. O que é que pode o Sr. Presidente... Sim, mas falar assim no ar não ajuda a esclarecer os cidadãos. Portanto, tem que apontar factos, dizer, olha, por exemplo, a proposta A ou a proposta B tem esse objetivo. E aí a gente vai poder responder e não falar no ar, como se diz. Sr. Presidente, eu ia precisamente... O senhor disse-me há pouco que não falaria em concreto de leis específicas em relação ao pacote legislativo e eleitoral, mas o que é que pode, na realidade, garantir imparcialidade e neutralidade nas eleições de 2027? O que pode garantir imparcialidade é, portanto, todos termos a possibilidade de contribuirmos para a aprovação das leis que foram propostas e na devida altura, portanto, pormos essas mesmas leis em execução, em funcionamento e dar a possibilidade de não só os partidos políticos concorrentes, mas a própria sociedade civil poder, digamos, acompanhar a sua implementação. Estranha-me o facto de se estar a falar apenas à volta da proposta que é apresentada pelo Executivo, quando sabemos existirem também uma proposta da própria oposição. Certo. E dela nada se fala. E onde absolutamente nada. E onde é que estas duas propostas se encaixam para benefício do país? Essas duas propostas deram entrada na Assembleia Nacional, portanto é preciso que as duas sejam discutidas. Pode ser que se aprove apenas uma, pode ser que se aprove algo que seja, digamos, uma espécie de fusão das duas propostas para sair algo que possa satisfazer todas as partes. Mas é preciso que o diálogo aconteça lá na Assembleia Nacional. Não é aqui na comunicação social, fazendo-se uma campanha de denegrimento apenas com relação a uma das propostas. Porque estão na mesa duas propostas e isso nunca se diz. O que se diz é que o governo apresenta uma proposta. Como se fosse proibido o governo apresentar uma proposta, não é proibido.
O governo tem capacidade de apresentar propostas na Assembleia Nacional. Aliás, grande parte das leis que passam na Assembleia Nacional, o proponente é o Executivo, é o governo. Portanto, o discurso que passa cá fora dá a impressão que é proibido que o Executivo exerça esse seu direito que tem, portanto, previsto na Constituição, de apresentar propostas de lei. Dá também a impressão de que uma simples lei ordinária, qualquer uma delas são leis ordinárias, não devem ser mexidas. Quando não? Até a própria Constituição, que é uma lei que só pode ser mexida em cada 5 anos, se houver essa intenção, é mexida. Desde que alguém tenha a proposta de fazer uma alteração constitucional por qualquer razão, pode fazê-lo respeitando esse período de 5 anos. Em cada 5 anos nós podemos fazer uma revisão constitucional. Com relação às leis ordinárias, nós podemos mexer nelas a todo o tempo, a qualquer altura. Mexer-se numa lei ordinária é a coisa mais normal. É discutida, bom, se a grande maioria dos deputados entender que sim, que se devem fazer alterações a essas leis ordinárias, elas serão feitas. Se a grande maioria dos deputados entender que não, a proposta morre como começou. Sr. Presidente, eu sinto que quer continuar a tentar esclarecer esta questão do pacote legislativo e eleitoral e falou de 2 leis. Uma que é proponente o Executivo e a outra que é proponente a oposição. Nestas 2 leis, até onde é que elas se encaixam para benefício do próprio sistema democrático em Angola? Vamos deixar que os deputados em sede da Assembleia Nacional tratem do assunto e vamos aguardar que saia de lá uma lei, não importa se o proponente foi o Executivo ou se o proponente foi a oposição. Portanto, eu não faço questão de dizer que a que tem que ser aprovada é a que vem do Executivo e não a outra. Eu não tenho a veleidade de chegar a esse ponto. Nós pretendemos é que essas leis sejam mexidas e que, portanto, os deputados da Assembleia Nacional exerçam a sua função de legisladores e daí saia uma lei melhorada que, em vez de complicar, que torne mais simples, mais transparente todo o processo de organização das nossas eleições. Sr. Presidente, este pacote eleitoral, na sua opinião, ainda demora mais algum tempo para ficar concluído? Demora sempre algum tempo, mas esse tempo não é eterno, portanto, é um tempo que se pode considerar aceitável, não é? Haverá consulta popular, a sociedade civil vai poder se pronunciar, mas, em última instância, quem vai discutir e aprovar será a Assembleia Nacional. Sr. Presidente, vamos então agora olhar para os 50 anos da independência de Angola. Sabemos que o Executivo está a preparar um conjunto de iniciativas para assinalar estes 50 anos de independência. Que ações estruturantes o Sr. Presidente destacaria como legado duradouro precisamente para esta data, para os 50 anos da nossa independência? Bom, o facto de o país ter conseguido manter a independência, manter a soberania sobre o território, não obstante ter sido alvo de 2 invasões externas, ter sido alvo de uma guerra, eu queria evitar essa expressão, encontrar algo similar, mas é inevitável. Um conflito que durou quase 3 décadas, portanto foram exatamente 27 anos. Não obstante isso, as filhas e os filhos de Angola souberam preservar esses 2 bens que são fundamentais, a independência e a soberania, à partida. Mas não só souberam preservar isso, como souberam pôr fim à guerra, souberam construir a paz
e a reconciliação entre os angolanos. É algo que é permanente, é para se construir todos os dias, não tem fim, é para se construir sempre. E graças a esse pano de fundo, chamemos-lhe político, nós temos conseguido, portanto, reconstruir o nosso país, reconstruir as principais infraestruturas e melhorar a nossa economia, diversificar a economia, tornar-nos cada vez menos dependentes do petróleo. Este ano mesmo o país está com uma taxa de crescimento aceitável de 3,5% ao ano. Se considerarmos a economia não petrolífera, estamos com uma taxa de crescimento maior, portanto de 4,5%, uma taxa de inflação de 22%, que, se possível, vamos procurar reduzir, a de desemprego em 29%, o rácio da dívida com relação ao produto interno bruto está muito abaixo dos 100%, está em 63%. Já estivemos acima dos 100% anos atrás, neste momento está em 63%. Portanto, penso que temos razões mais do que suficientes para, neste ano em que fazemos 50 anos de independência, nos sentirmos bastante orgulhosos da nossa independência. Sr. Presidente, que abordagem está a ser adotada para garantir que estas comemorações dos 50 anos da nossa independência sejam vividas de forma a que todos os angolanos se sintam pertences desses 50 anos da nossa independência? Bom, nós temos uma comissão organizadora que gizou um programa de comemorações, programa esse que não exclui ninguém. Portanto, em princípio, todos são convocados, são chamados, são convidados, como quiserem, a serem não meros espectadores, mas partícipes da mesma forma que foram partícipes da história dos 50 anos, também serem partícipes das comemorações dos mesmos 50 anos. Portanto, se alguém se quiser auto-excluir, não pode apontar o dedo a ninguém e vir dizer que se esqueceram de mim. Aliás, os próprios atos de condecorações que estão a ter lugar demonstram bem isso, em que nós não estamos a nos esquecer de ninguém. Estamos a homenagear cidadãos de várias franjas da nossa sociedade, de diferentes estratos sociais, de praticamente todas as profissões, credos religiosos, forças políticas. Não estamos a discriminar ninguém. Portanto, o importante para nós é ser angolano e ter tido alguma forma de contribuição na construção deste edifício que se chama Angola e que, em princípio, Angola Independente, que nasceu em novembro de 1975. Sr. Presidente, acredita que, e voltamos às condecorações, estas condecorações que estão a acontecer este ano podem servir de inspiração para as novas gerações de angolanos, incentivando-os a seguir, por exemplo, o exemplo destes angolanos que, nas diversas áreas da vida do nosso país, deram o seu contributo e que, passados 50 anos, estão hoje a ser condecorados. A questão é, os jovens, como é que devem olhar para isso? Bom, os jovens devem olhar para isso como um exemplo a seguir, um exemplo daquilo que foi feito pelos seus avós, seus pais. Muitos deles não esperavam, mas acabaram por ser reconhecidos. Portanto, é a prova de que a nação sempre reconhece os feitos dos seus filhos. Nós que organizamos esses atos de comemorações, talvez não tivéssemos bem a ideia do valor que isso tem, que uma simples medalha, simples entre aspas, no peito de um cidadão representa.
mas o feedback que estamos a receber é que eles próprios, os beneficiários, as respectivas famílias, dão uma importância absolutamente grande a esse simples gesto de entrega de uma medalha. A tal ponto que constatamos que aqueles que ainda não receberam, e que muitos deles vão receber, já começam a se inquietar pelo facto de, bom, então, e eu não vou receber, e não vou receber. O Sr. Presidente garante que os que estão inquietos poderão certamente fazer parte das próximas condecorações. Alguns estão inquietos porque, como é óbvio, o número de medalhas é limitado, não é? Sim. Portanto, nós estabelecemos pouco mais de 2.000 medalhas, portanto, e em princípio serão esses que vão representar o grosso da nação angolana. Portanto, Sr. Presidente, os militares não podem ser todos condecorados, os que será em nome dos militares, os académicos idem, os religiosos idem, enfim, todas as categorias daqueles que já beneficiaram ou virão a beneficiar. O Sr. Presidente já fez certamente uma abordagem aqui sobre aquilo que sejam as maiores conquistas, que foram as maiores conquistas destes 50 anos da nossa independência. E uma delas foi precisamente a preservação da nossa independência, apesar deste conflito interno que teve ramificações externas também. A questão que lhe coloco agora, voltando às conquistas da nossa independência, quais lhe parecem ser hoje os maiores desafios que é preciso ainda lutar para vencer? Bom, o trabalho não está concluído, portanto, a nossa geração e as gerações futuras vão continuar a trabalhar no sentido, não diria de concluir o trabalho, mas de procurar se aproximar ao máximo a um estágio que possa vir a ser considerado o ideal. Portanto, os grandes desafios continuam a ser a construção de mais infraestruturas, mais escolas, mais hospitais, mais estradas, mais caminhos de ferro, maior e melhor oferta de saúde para a nossa população, maior e melhor oferta de educação de qualidade para a nossa população, maior oferta de bens alimentares e de outros produtos da cesta básica e bens de primeira necessidade. Bom, tudo isso é, digamos, um trabalho que deve ser contínuo, não apenas do governo, mas da sociedade angolana. Portanto, toda a sociedade angolana é chamada a contribuir para nós podermos, então, atingir aquilo a que podemos considerar como o suficiente para a satisfação das necessidades fundamentais das nossas populações. Sr. Presidente. A taxa de crescimento da nossa população é grande, o que significa dizer que, por muito que façamos em termos de construção de hospitais, faltarão sempre. Por muito que façamos em termos de construção de escolas de todos os níveis, sobretudo do nível básico, do nível primário, por muito que a gente faça, faltarão sempre mais. Então, o grande desafio é esse, é corrermos atrás da procura, para ver se conseguimos permanentemente satisfazer minimamente a procura, porque essa procura é permanente, estamos permanentemente debaixo desta pressão da procura. Portanto, a necessidade de escolas será cada vez maior, de hospitais, de estradas, de emprego será cada vez maior e temos todos que trabalhar para satisfazer. O Estado, o governo, e não só, como o setor empresarial, aí tem um papel importante a jogar. É bem-vindo, ou são bem-vindas as iniciativas do setor privado para oferecer educação à nossa população, para oferecer habitação, para oferecer
saúde a nossa população, portanto, temos que juntar esforços, porque, evidentemente, que não há governo nenhum que sozinho possa suportar esta grande empreitada de resolução dos problemas da população. Sr. Presidente, quando chegou ao poder, e diz-se muito que uma das suas maiores bandeiras foi a luta contra a corrupção. Vamos falar um bocado sobre esta questão e também sobre a recuperação de ativos. Que balanço faz da recuperação de ativos e que impacto real considera que este processo já teve no nosso país? O balanço que faço é positivo, no sentido de que temos conseguido realmente recuperar ativos físicos e ativos financeiros. Se me perguntar, é tudo? Obviamente que a resposta é não. Não é tudo. Ou seja, há muito mais por se recuperar. Há muito ativo identificado como ilícito, ganho de forma ilícita e que deve ser, portanto, revertido a favor do Estado. Mas isso não se faz num dia. No curto espaço de tempo em que estamos envolvidos, empenhados nesta luta, acreditamos que fizemos aquilo que foi possível. A Justiça, bem ou mal, tem estado à altura deste combate, mas, infelizmente, em termos de recuperação de ativos que estão no exterior, sobretudo com relação a esses, nem sempre temos sido bem-sucedidos. Porque, paradoxalmente, os mesmos que nos encorajam a lutar contra a corrupção, quando os nossos tribunais julgam e condenam alguém e determinam que os bens desse alguém, quer estejam dentro do país, quer estejam fora, devem reverter a favor do Estado. Portanto, e essa determinação é feita pela sentença em julgado. Muitas vezes com recurso ao Tribunal Constitucional e o recurso confirmado pelo Tribunal Constitucional. Essas entidades acabam por arranjar subterfúgios para nos devolverem esses ativos que pertencem ao povo angolano. Nós estamos, neste momento, a enfrentar uma situação muito concreta de um caso de avultadas somas recuperadas de um cidadão angolano por via de sentença de um tribunal angolano, e que o país europeu onde esses ativos estão domiciliados julga-se no direito de realizar também, digamos, uma espécie de julgamento lá para confirmar ou não confirmar a sentença do nosso tribunal. Portanto, isso é inaceitável, é inadmissível, não se pode pôr em causa a idoneidade das sentenças dos nossos tribunais. Os nossos tribunais não são instituições políticas, são tribunais, e como tal, as sentenças dos tribunais são simplesmente para ser cumpridas. Sr. Presidente, hoje, quando se olha precisamente para essa questão da recuperação de ativos, a questão que se coloca é, recuperados esses ativos, de que forma é que esses ativos depois são aplicados na melhoria da condição de vida das pessoas, na atração de novos investimentos e até mesmo na imagem externa que o país tem hoje? Bom, se forem recursos financeiros, eles entram para a conta única do Tesouro e acabam por se diluir ali nos dinheiros existentes na conta única do Tesouro. Portanto, as regras de gestão financeira assim obrigam. Portanto, o Estado não pode ter contas múltiplas, por isso é que eles chamam conta única do Tesouro. Mas, embora o saco seja esse, o saco entre aspas,
que nós podemos determinar para que fim é que esses recursos serão utilizados. Estamos recordados que os cerca de 2,0 mil milhões de dólares recuperados de um banco britânico, portanto, recursos do Fundo Soberano, nós tomamos a decisão de uma boa parte desses recursos serem utilizados para alimentar um programa que chamamos Programa de Intervenção dos municípios, portanto, o vulgo PIM. Isso, portanto, está aí, é uma das utilidades, é algo que é visível. Portanto, nós tínhamos antes tudo muito centralizado e esse PIM teve a característica de ter dado às administrações municipais autoridade para serem elas a definir as infraestruturas a construir e, portanto, a gerir esse mesmo dinheiro que lhes foi alocado. Portanto, por força disso, os municípios conheceram outra vida, grande parte dos municípios, salvo algumas exceções que existem, grande parte dos municípios no país conheceram, portanto, uma alteração significativa em termos de maior oferta de escolas do ensino de base, sistemas de abastecimento de água, melhoria dos arruamentos das vilas, capitais do município, pelo menos. Foi feita muita coisa que está aí, que é visível, pode ser fiscalizada. É verdade que temos alguns casos de municípios que, com os mesmos recursos que os outros receberam, eles não fizeram quase nada. Okay. Nós sabemos quais são. Felizmente, o número desses não é grande. Okay. Algumas das autoridades dessas províncias e municípios foram sancionadas ou, pelo menos, removidas dos seus cargos por esta razão. E, portanto, esta é a forma como uma das formas como a gente usou os recursos recuperados. O atual hotel intercontinental é resultante da recuperação de ativos. Está aí o hotel, o edifício onde funciona a própria direção do Ministério de Recursos Minerais, Petróleo e Gás, é outro caso, portanto, de recuperação de ativos. Neste momento está em curso a conclusão das obras de um edifício também recuperado aqui na Marginal de Luanda e que será o futuro Hotel Sheraton. Okay. Ali ao lado do Baleizão. Sim, sim. Okay. Portanto, será o futuro Hotel Sheraton. Portanto, eu creio que o Sr. Presidente, o país só ganha com isso. O Sr. Presidente sente que hoje existe um olhar diferente quando fala do Intercontinental, quando fala do Sheraton? Estamos só a olhar para uma questão que tenha a ver com a rede hoteleira. Sente que os investidores estrangeiros olham para Angola de forma diferente? Eu sinto que sim. E os factos estão aí para demonstrar isso. Portanto, o caso do Corredor do Lobito é um desses casos. O caminho de ferro de Benguela sempre existiu. A partir do momento em que tomamos a decisão de abrir o concurso público para a concessão da linha e tomada a decisão de ligá-la ao caminho de ferro de Tanzânia, portanto, para ligar os dois portos, um na parte ocidental do continente, que é o Porto de Lobito, outro na parte oriental do continente, que é o Porto de Dar es Salaam, vemos o interesse que isso despertou, sobretudo no mundo ocidental, na Europa e não só, nos Estados Unidos da América, e que,
portanto, vem dando passos muito concretos para que este sonho adormecido se torne realidade tão cedo quanto possível. Este mês mesmo vamos realizar em Roma um encontro com a Presidente do Conselho de Ministros italiano, a senhora Giorgia Meloni, e a Presidenta da Comissão da União Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, para, no quadro do chamado Plano Mattei, se mobilizarem recursos para injetar neste projeto do Corredor do Lubito. Sr. Presidente, desde fevereiro que o senhor assume também pro tempore a União Africana, para si, quais são os grandes desafios e as grandes prioridades de Angola, refiro-me a Angola, enquanto líder da União Africana, particularmente neste contexto em que existem múltiplos desafios no continente? Bom, o continente tem, sobretudo, a meu ver, três grandes desafios. Por ordem de prioridade, eu diria que o principal desafio tem a ver com a paz e segurança. A necessidade de pormos fim aos múltiplos conflitos armados que o continente conhece e que, lamentavelmente, em vez de terem uma tendência de reduzir, antes pelo contrário, têm uma tendência de agravar-se. Portanto, há uns anos atrás, quando falávamos de paz e segurança, estávamos preocupados apenas com a situação na região do Sahel, com a queda do regime de Gaddafi. Certo. Portanto, a Líbia tornou-se no mercado aberto de venda de armas e portanto, facilitador do surgimento de movimentos terroristas, que acabaram por afetar parte daquela região do Sahel, começando pela Nigéria, com o Boko Haram, mas rapidamente se estendeu para os Camarões, para o Tchad, para o Níger, para o Mali, para o Burkina Faso. Portanto, repito, aí há uns anos nós estávamos preocupados sobretudo com esta região, mas rapidamente as nossas preocupações se viraram para outras, para a África Central, por exemplo, para a região dos Grandes Lagos. Estou-me a referir à situação no leste da República Democrática do Congo, a situação no Sudão, a situação no Sudão do Sul, a situação em Moçambique, no nordeste de Moçambique, na província de Cabo Delgado, a situação na Somália. Portanto, são muitos os conflitos e guerras prevalecentes no nosso continente e, portanto, como presidente pro tempore da União Africana, sem sombra de dúvidas que a principal das preocupações tem a ver com paz e segurança. Porque sem paz e segurança não se pode falar de desenvolvimento, não se pode falar de economia. Chegados aqui, a segunda preocupação nossa, portanto, prende-se com a necessidade de desenvolvimento do nosso continente. Mas o desenvolvimento, em princípio, vem sempre ligado a infraestruturas. Nós temos o exemplo de Angola, tão logo terminou a guerra, a principal preocupação foi conseguir financiamento para a recuperação ou a reconstrução nacional. Certo. Reconstrução no sentido de recuperar ou construir de raiz infraestruturas. Portanto, a dimensão do continente é uma questão de extrapolar o que se passou em Angola e o que se passa no continente. Portanto, o continente carece de infraestruturas de todo tipo,
estradas, autoestradas, caminhos de ferro, portos, infraestruturas de telecomunicações, infraestruturas de energia e de água, mas particularmente de energia. O nosso continente é um continente essencialmente agrícola, Certo. não apenas porque da nossa tradição, vem dos nossos ancestrais, não apenas por isso. A nossa intenção, o nosso desejo é ultrapassarmos esse estágio e tornarmos-nos num continente industrializado. A exemplo do que é hoje a Europa, é hoje a Ásia, começa a ser a América Latina. Também a África tem a ambição de se tornar num continente industrializado. Mas para haver industrialização tem que haver energia. E energia suficiente. É uma aberração que o continente tem rios de grande caudal e queda suficiente para a construção de aproveitamentos hidroelétricos para a produção de energia, mas se alguém sobrevoar o continente à noite e lá de cima olhar cá para baixo, só vê escuridão. Ou seja, para a dimensão do continente, o que está iluminado é ínfimo. Portanto, precisamos de investir fortemente na produção e distribuição, transportação, distribuição de energia elétrica, se queremos ver o desenvolvimento do nosso país, se queremos no nosso continente, se queremos ver um continente que, em vez de se limitar a exportar em bruto as suas matérias-primas, possa, portanto, transformá-las aqui localmente. Para ver essa transformação, tem que ter energia. Sr. Presidente, o senhor concorda com a frase de que, passados todos esses anos, é inconcebível que os africanos ainda tenham que resolver os seus problemas olhando para outros continentes? E refiro-me à questão da paz e segurança. E vimos aqui esforços internos para a resolução de conflitos internos que quase não prevalecem, ou seja, e não é preciso ir muito longe, a questão do leste da República Democrática do Congo. Portanto, não existe uma fórmula de nós, os africanos, resolvermos os nossos problemas à base africana sem recorrermos ao exterior? Bom, é óbvio que tudo depende de nós, tudo depende da nossa vontade. Portanto, quando nós recorremos ao exterior em detrimento das soluções do continente, estamos, no fundo, nós próprios, a passar um certificado de incapacidade à nossa própria organização continental. No fundo, nós próprios é que estamos a dizer que a União Africana não tem valor absolutamente nenhum. Então recorremos a outras soluções aparentemente milagrosas que nos possam vir resolver os problemas. Só que a prática muitas vezes cria decepções a essas pessoas e países que assim pensam. No caso concreto da RDC, buscou-se por outras paragens, foi-se parar a Doha, foi-se parar a Washington DC. Bom, até aqui não vemos nenhuma evolução. Vamos a factos, o país continua dividido, temos de ser realistas. O governo central de Kinshasa não controla duas importantes províncias, portanto, o Kivu Norte e o Kivu Sul. Ali tem outras autoridades, fora do controle da capital, de Kinshasa. A situação da pilhagem dos recursos do país não alterou para melhor, continua. Então, a responsabilidade disso só pode recair a quem tomou a decisão de fugir da solução africana.
Sr. Presidente, vamos olhar um pouco para a nova ordem económica mundial. Diante da polarização entre potências, como é que o Sr. Presidente acha que Angola deve posicionar-se para aproveitar as oportunidades que o mundo hoje apresenta, sem depender de um bloco? Bom, o mundo estava dividido verdadeiramente em dois blocos no tempo da Guerra Fria. Felizmente esse tempo passou. Estamos numa situação em que a Guerra Fria pertence ao passado. Mas se ela voltasse, eu considero que seria um erro tirar partido apenas de um dos blocos. Isso para dizer que nas relações entre Estados, os países devem procurar defender interesses. Já não estamos na era das ideologias, estamos na era de defesa do desenvolvimento a favor dos nossos povos. Certo. Então temos que ter a liberdade de olhar para o mundo e irmos buscar aquilo que tem de melhor em cada país. Esta é que deve ser a nossa postura. Portanto, já não estamos na época da Guerra Fria, mas estamos a viver um momento em que a ordem mundial estabelecida imediatamente após a Segunda Guerra Mundial vem conhecendo alterações. Vem conhecendo alterações, não sei se para melhor, talvez não, uma vez que o que é fundamental fazer-se ainda não está feito, que é a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, da governação das principais instituições financeiras mundiais, nomeadamente do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial do Comércio. Isso não está feito. Portanto, existe esse esforço, sobretudo da parte dos países do hoje chamado Sul Global, para que justiça seja feita e que os vencedores da Segunda Guerra Mundial não continuem, 80 anos depois, digamos, a se considerarem como os únicos que podem, digamos, liderar quer a política, quer a economia mundial. Portanto, de lá para cá, muitos países que eram colonizados deixaram de o ser. Alguns deles, nesse período de 80 anos, atingiram níveis de desenvolvimento superiores ao dos ex-colonizadores. Mas, mesmo assim, os ex-colonizadores arrogam-se o direito de pensar que são os únicos donos e senhores do mundo. A situação que se está a viver hoje, quer na Europa, quer, portanto, estou a me referir à situação de segurança, quer na Europa, quer no Médio Oriente, é um bocado reflexo disso, em que são apenas os atuais 5 membros permanentes do Conselho de Segurança que têm voz na matéria. Vimos há dias uma resolução ser vetada nas Nações Unidas. Uma resolução que tinha como objetivo aliviar o sofrimento do povo palestino. Sim. Portanto, para responder à pergunta, é isso. Perante o atual quadro, o Sr. Presidente acredita que estamos mais próximos de um cenário de Guerra Fria que já tivemos no passado?
Ou não? Agora estamos na guerra quente. Senhor Presidente, vamos... No tempo da Guerra Fria ameaçavam-se. Hoje ninguém se ameaça. Hoje faz-se a guerra. Senhor Presidente, E é o que está sendo feito. Senhor Presidente, Lamentavelmente. Vamos voltar ao nosso país. Nós estamos praticamente no fim desta entrevista, mas eu não gostaria de terminar sem questioná-lo sobre uma frase que hoje fala-se muito. O povo é o meu patrão. O que é que o senhor queria dizer com isso? Bom, o que eu queria dizer é que, efetivamente, é o povo a quem eu tenho que prestar contas e que, quando o povo me colocou nesta cadeira, primeiro em 2017, depois em 2022, no fundo, a missão que me deu é estamos a dizer para tudo fazer para a resolução dos nossos problemas. E é o que nós temos procurado fazer. Infelizmente, nem sempre bem entendidos, sobretudo pela oposição, que acha que, para atingir os seus objetivos, até devem procurar dificultar, até mesmo sabotar alguns projetos que o Executivo tem e que são em benefício do povo. E vamos voltar ao caso do PIM. Quando nós dissemos que íamos utilizar aqueles recursos financeiros para financiar o PIM, e o que é que era o PIM, o que é que nós pretendíamos fazer com o PIM, nós ouvimos vozes do contra, como se diz, a desencorajar-nos a fazer. Não façam isso, não façam isso. Estão a comprometer o futuro das nossas crianças. Era esta a argumentação usada. Bom, você não pode ter, você como pai, não pode ter um pão na cozinha, na despensa, a apanhar bolor, porque estou a guardar esse pão para o meu filho que ainda nem foi concebido. Certo. Quando o filho que está ao seu lado está a chorar por pão. Certo. Você tem um pão aí ao lado. Então, você como bom pai, tem que dar de comer a essa vida que já existe. Haverá oportunidade de arranjar, de mobilizar, de aumentar a sua capacidade de pensar nas gerações vindouras. Os fundos soberanos são para isso. São para ser permanentemente alimentados para que cresçam, sem prejuízo de que possam ser, pelo menos parcialmente, utilizados, quando houver necessidade disso. Aliás, há lei que estabelece isso. Não há nenhuma lei que proíbe mexer-se nos fundos soberanos. Portanto, nós, em cumprimento dessa missão que nos foi dada de que é preciso resolver os problemas do povo, fizemos o PIB. E se eu tivesse mais recursos hoje, eu faria um segundo PIB. Eu faria. Isto para dar apenas um exemplo. Com relação à nova divisão político-administrativa, Angola é um país bastante extenso. Só tinha 18 províncias e 165 municípios. Nós fizemos estudos e entendemos que, para a dimensão da Angola, Angola pode e deve ter muito mais províncias e municípios do que tem. Hoje chegamos a 21 províncias e 326 municípios, que mesmo assim não são suficientes. Ainda temos províncias grandes. Angola deve ter mais do que 21 províncias e deve ter mais do que 326 municípios. A missão de fazer esses estudos é do Executivo. A responsabilidade é do Executivo.
é de quem governa. Quem governa é quem tem que ter esta visão. É evidente que no momento da decisão, para que se avance, temos a obrigação de ir ao Parlamento. E no Parlamento nós devemos ter a capacidade de, portanto, argumentar e convencer os legisladores a legislar a favor desse tal aumento de províncias, de municípios e de comunas. Certo. Hoje acrescentamos apenas 3 províncias e alguns municípios, pela razão que eu citei lá no Kazombo, apenas porque não existem recursos suficientes para de uma vez aumentarmos 5, 6 províncias. Não existem. Porque Portanto, se existissem, faríamos de uma vez. Mas não existe. Não existe. Se existisse, é evidente que faríamos de uma vez. Ficamos de dividir a Lunda Norte, ficamos de dividir Malange, ficamos de dividir o Uís. Não fizemos agora porque não existe é nosso entendimento que é mais seguro não dar o passo mais comprido com a perna, como soe dizer-se. Sr. Presidente. Mas vamos chegar lá, algum dia. Alguém há de chegar lá. O Kazombo, o Mavinga, nunca ninguém ia se lembrar em fazer um aeroporto em condições em Kazombo e Mavinga se não fosse capital da província. Nunca ninguém ia pôr lá um sistema de saúde melhor se não fosse capital da província. Melhor água, melhor energia, melhor saúde, melhor escola. Como província, a possibilidade disso vir a acontecer num futuro breve, que eu espero que seja breve, é muito maior do que se continuassem na condição de o que era município continuar a ser município, o que era comuna continuar a ser comuna. Sr. Presidente, nos últimos tempos, e falo internamente no seu partido, há, digamos assim, a preparação do Congresso, de definições daquilo que vai ser o futuro do partido, e existem algumas vozes que se levantam que se posicionam em relação ao futuro do MPLA. E uma delas é de Higino Carneiro. O senhor quer comentar sobre isso? Bom, eu não sei de que congresso é que está a falar. Portanto, nós realizamos um congresso extraordinário recentemente e, em princípio, só teremos um outro congresso no final do próximo ano, que obviamente será ordinário. Portanto, a falar do congresso agora, eu fico à procura do tal do congresso e não encontro, né? Não encontro. Fala-se muito de uma audiência que eu concedi há dias na sede do MPLA, uma entre milhentas audiências que eu concedo a várias entidades e que, com relação à maioria das quais, nós não publicitamos. Certo. Eu, cada vez que recebo a vice-presidente da República ou do partido, não chamamos o Luís Fernando para publicitar. Quando recebo os ministros, no dia a dia, idem. Quando recebo a Presidente da Assembleia, não publicitamos. Quando recebo os venerandos juízes, presidentes dos tribunais superiores, do Supremo, do Constitucional, não publicitamos. Certo. Então, ficamos às vezes sem entender por que razão de todo este barulho à volta de mais uma audiência, a pedido da pessoa. Foi apenas mais uma audiência. Por sinal, dias antes eu tinha concedido uma audiência
ao camarada Boa Vida Neto, que até foi secretário-geral do partido. Certo. Ninguém publicitou, ninguém veio a público considerar essa audiência como algo de espetacular. Certo. Então ficamos bastante perplexos quando se diz que o Presidente da República reuniu-se com... Não, eu não faço reuniões com uma pessoa. Uma audiência não é uma reunião, é uma audiência. Vamos chamar as coisas pelos seus devidos nomes. Eu não fiz reunião com ninguém. Eu concedi uma audiência. E aqueles que julgam saber tudo, até o que se passa para além das paredes, deviam saber que nessa audiência havia testemunhas. No entanto, omitem isso. Estavam 3 membros do Biro Político. 3 membros do Biro Político assistiram a essa audiência. Por que não falam disso? Certo. Por que omitem a verdade? Quer-se procurar passar a ideia de que nessa audiência houve o entendimento de que o camarada tem luz verde para concorrer, para começar a corrida. Eu quero dizer de forma muito clara de que isso não é verdade. E não é verdade pelas seguintes razões. E eu vou lhe fazer uma pergunta assim. Você que é o meu entrevistador, mas se me quiser ajudar, responda a minha pergunta. Agora, no mês de junho, se vir alguém a correr pela cidade de Luanda e que, uma vez interpelado, lhe disser que já está a correr a São Silvestre e que vai correr até cortar a fita aqui nos coqueiros a 31 de dezembro do corrente ano, o que é que o Ernesto pensaria dessa pessoa? Acho que... Agora, em junho, já está a correr a São Silvestre. Até dezembro não vai parar de correr, sob pretexto do que é para ser conhecido. E no dia 31 de dezembro vai cortar fita nos coqueiros. O que é que diria? Começou cedo. Bom, a resposta é sua, né? A resposta é sua, não é minha. Começou cedo e que provavelmente ou não chega lá, não chega a dezembro, ou vai chegar mais morto do que vivo, né? E em desvantagem com relação aos outros que vão começar no tempo certo. No tempo certo, sim. Isto é o raciocínio lógico. Eu só estou a fazer o raciocínio que é lógico. Uhum. Não é preciso estar na universidade para se fazer esse raciocínio lógico. Portanto, ou seja, nesse encontro não foi dada nenhuma luz verde, não houve nada disso, portanto, tudo que veio depois das 4 paredes, portanto, não é verdadeiro. Eu, enquanto presidente do partido e o próprio partido, neste momento não apoiam ninguém, absolutamente ninguém. Portanto, o senhor ainda não tem... Uma das razões é essa que eu citei. Uhum. Nem eu, nem o partido, apoiamos absolutamente ninguém. O MPLA tem as suas regras e é um partido muito maduro. Muito maduro, é um partido que tem democracia interna. E por ter democracia interna,
é adverso àqueles que se apresentam como sendo especiais, como sendo super militantes, super generais, sobretudo quando, na realidade, se vem a constatar que não são nada disso. Porque é fácil ir-se à história de cada um e a gente refazer a cronologia de tudo quanto essa pessoa fez, de bom e de mal, ao longo do tempo. Isso é fácil, é a coisa mais fácil. E muitos de nós ainda estamos aqui, ainda estamos vivos. Sabemos o que é que cada um fez. Portanto, quando aparece um militante nosso, que se apresenta como super militante, super general, predestinado a ser Presidente da República, é algo que a gente considera de muito grave. Porque aqueles que andam a dizer que não há democracia interna no MPLA deviam entender que o apresentar-se como predestinado é que é matar a democracia interna no MPLA. Quando alguém se apresenta como predestinado, a mensagem que está a passar aos putativos outros candidatos é que não vale a pena vocês concorrerem, estão a perder o vosso tempo porque o destino já me predestinou. Já definiu o meu futuro e o futuro da Angola. O presidente da Angola vou ser eu. Então vocês estão a perder dinheiro, estão a perder tempo, nem sei se vale a pena fazer eleições. Esta é a mensagem que está a passar no fundo. O Estado nem sequer devia organizar eleições, está a perder tempo. Vai organizar eleições, mas por quê? Se o destino já definiu que o Ernesto é que vai ser o futuro presidente. Então só temos que arranjar a cadeira confortável para o Ernesto sentar. Definitivamente, Sr. Presidente, não há até ao momento, da parte do MPLA e da parte do Sr. Presidente, ninguém como o candidato. É óbvio que não. É óbvio que não há. E todo aquele que tentar passar a ideia de que tem a minha bênção para poder começar a corrida agora ou mais tarde, eu vou desmentir publicamente como estou a fazer agora. Sr. Presidente, o senhor acorda e dorme pensando no seu povo e na criação de condições para que possamos todos viver num país onde cada um de nós possa acordar, ter algo para comer, ter saúde e ter certamente condições de viver num país que se pode chamar verdadeiramente Angola? Não tenho outra escolha, porque caso não quisesse viver esta situação, teria preferido não aceitar ser Presidente da República. Teria sido mais honesto da minha parte. A partir do momento em que aceitei, tenho plena consciência da dimensão do desafio que é ter essa grande Angola em cima dos meus ombros. É um desafio grande, é um desafio que é diário, é um desafio permanente, em que lhe obriga a trabalhar quase que 24 sobre 24, sábados, domingos, feriados, estando em Angola ou estando fora de Angola. E não tem outra escolha. É, como se costuma dizer, é pegar ou largar. Não aguenta, o senhor pegou? Se não aguenta, larga. E o senhor pegou? Obviamente. Sr. Presidente, muito obrigado por nos ter reservado todo este tempo. Gostaríamos de voltar para abordar outras questões. É o que, desde já, pedimos esta anuência para que agora, com mais regularidade, possamos estar aqui para ouvir de si, na primeira pessoa, o que é que pensa,
sobre o país, sobre o continente africano e também sobre o mundo. Okay, e foi assim a entrevista com João Lourenço, o presidente da República de Angola. Saudações.